Salvete discipuli discipulaeque linguae latinae, ex optate advenistis. Olá a todos e bem-vindos à segunda lição do curso Latim para Principiantes. Em nossa primeira lição, abordamos importantes tópicos de prosódia que nos permitirão seguir com o estudo do latim. Hoje iniciaremos o estudo da sintaxe, que é a parte da gramática que se preocupa com a disposição e a relação entre as palavras numa frase ou entre as orações em um período. Esta aula, no entanto, não será uma aula de latim propriamente dita. Faremos, na verdade, uma revisão dos principais mecanismos de análise sintática, que eu prefiro chamar análise lógica. Isso tudo em nossa própria língua, o português. Talvez você esteja se perguntando o porquê de falarmos em gramática portuguesa, quando o objetivo do curso é ensinar latim. Mas não se preocupe. Ao fim desta lição, você perceberá que tudo o que teremos abordado nesta aula, como em um quebra-cabeça, se encaixará perfeitamente na introdução da riquíssima gramática latina e seu funcionamento. Dedique toda a atenção possível a esta lição e eu garanto que você não terá muitos problemas com o que virá pela frente. Mãos à obra! Nosso primeiro tópico será a definição precisa de sintaxe. Aprenderemos, em seguida, a fazer distinção entre frase, oração e período. Daremos, então, uma olhada nos 6 elementos básicos que podemos encontrar em uma oração. Falaremos, posteriormente, da diferença entre análise morfológica e análise sintática. A partir daí, estaremos prontos para dar início ao estudo de cada um desses 6 elementos. Para isso, abordaremos um a um os seguintes tópicos: sujeito e predicado, verbo intransitivo, verbo transitivo direto e objeto direto, verbo transitivo indireto e objeto indireto, verbo bitransitivo, verbo de ligação e predicativo do sujeito, adjunto adnominal restritivo, adjunto adverbial e vocativo. Finalmente, veremos a definição de flexão de caso e justificaremos o estudo de cada um desses elementos por meio de exemplos. Vamos lá! Iniciaremos esta lição com a definição precisa de sintaxe. Como já comentamos, a sintaxe é o ramo da gramática que estuda as relações entre as palavras em uma frase ou entre as orações em um período. Mas o que isso tudo quer dizer? A ideia reside no fato de que a linguagem não é uma ciência exata. Isso significa que toda a nossa comunicação se dá por meio da correta relação entre as palavras. Tomemos como exemplo a frase Paulo estuda latim. Temos aqui 3 palavras: Paulo, um substantivo, estuda, um verbo, e latim, outro substantivo. O que aconteceria se trocássemos essas palavras de posição? Ou melhor, o que acontece ao permutarmos essas 3 palavras? A análise combinatória nos diz que teríamos para a primeira lacuna 3 possíveis palavras. Para a segunda, apenas 2, pois já alocamos uma das 3. E para a terceira, nos resta finalmente uma. Temos, portanto, 3 fatorial ou 6 combinações possíveis. É bastante fácil listá-las. Observe que algumas dessas frases ficaram bastante estranhas, mas a mais estranha talvez seja a última. Latim estuda Paulo. É natural estranhar tal construção, pois em português o sentido de uma frase depende substancialmente da ordem em que as palavras se dispõem. Tomemos agora um exemplo mais complexo. Paulo estuda latim há 5 anos. Temos, desta vez, 6 palavras, o que nos dá um incrível número de 6 fatorial ou 720 combinações. Ou seja, apenas trocando a ordem dessas palavras, poderíamos construir 720 frases, entre aspas, diferentes. Mas, obviamente, isso não significa que todas elas fariam sentido. Eu utilizei uma planilha eletrônica para gerar alguns exemplos aleatórios. Alguns deles são realmente engraçados. O meu objetivo ao apresentá-los é esclarecer que um idioma não é algo aleatório. Esse fato não garante que ele seja, em contrapartida, totalmente lógico. É exatamente isso que torna o estudo de uma língua tão interessante. Onde, então, reside o papel da sintaxe? Na formação de frases que tenham sentido. Se queremos que as pessoas entendam o que buscamos dizer, precisamos seguir uma sequência lógica. Escolheríamos como primeiro termo o agente ou sujeito, Paulo. Em seguida, expressaríamos a ação realizada por Paulo, que é a ação de estudar.
Disporíamos posteriormente o objeto de estudo de Paulo, o latim. E, finalmente, poderíamos agregar uma circunstância de tempo, que nos esclareça, por exemplo, há quanto tempo Paulo estuda latim. Essa sequência é possível, mas não é única. A questão que nos busca responder a sintaxe é a seguinte: o que exatamente atribui sentido a uma frase, ou de maneira mais ampla, a um discurso? Utilizamos em nossa introdução termos como frase, oração e período. Definiremos agora cada um desses termos. Uma frase é qualquer enunciado linguístico que encerra um sentido completo. Observe os exemplos. Silêncio. Paulo estuda latim. Observe que uma frase pode ser constituída de uma ou mais palavras. No primeiro exemplo, temos uma frase composta de uma única palavra, a palavra silêncio. Como essa única palavra, dentro de um dado contexto, é capaz de encerrar um sentido completo, dizemos se tratar de uma frase. No segundo exemplo, temos um enunciado composto de 3 palavras, que, quando combinadas, também garantem perfeito sentido. Definimos oração como todo enunciado linguístico que contém um verbo ou locução, ou ainda que se constrói em torno de um desses elementos. Vamos aos exemplos. Paulo fala latim. Paulo deve estudar latim. No primeiro enunciado, a frase gira em torno de um único verbo, o verbo falar. No segundo, temos não mais um único verbo, mas uma locução verbal, que não é nada mais que um conjunto de verbos que encerram um único significado. Deve estudar. Agora que já definimos os 2 importantes conceitos de frase e oração, podemos facilmente definir o terceiro. Um período é todo enunciado linguístico constituído de uma ou mais orações. Pode ser simples ou composto, como veremos nos exemplos a seguir. O trem partiu às 13 horas. O trem ainda não chegou, mas não deve demorar. No primeiro caso, dizemos se tratar de um período simples, pois é formado por apenas uma oração que gira em torno do verbo partir. Esse tipo de enunciado é também chamado oração absoluta. No segundo exemplo, temos um período composto, pois se trata de um enunciado formado por 2 orações. Observe que a primeira oração é constituída de um único verbo, o verbo chegou, enquanto a segunda é constituída de uma locução verbal, deve demorar. Muito bem. Agora que temos claras as noções de frase, oração e período, podemos partir para a análise de alguns enunciados que nos servirão como base para a introdução ao que em português conhecemos como funções sintáticas. Observe atentamente cada uma das 6 orações a seguir. Paulo está lendo o livro. Paulo, onde você está? O livro de Paulo está sobre a mesa. Maria viu Paulo. Maria comprou um livro para Paulo. Maria estuda com Paulo. Eu quero que você procure responder a seguinte pergunta. O que é que todas essas frases apresentam em comum? Não é difícil notar que se trata do nome Paulo, que aparece em todas as 6 orações. Uma pergunta cuja resposta não é tão óbvia é em que essas 6 frases diferem. Mais especificamente, em que diferem em relação ao nome Paulo. Observe que eu não tomei esses exemplos aleatoriamente, eles foram meticulosamente pensados. A resposta é que em cada uma dessas frases, Paulo exerce uma função diferente. E a identificação de cada uma dessas funções é de primordial importância para o perfeito entendimento da estrutura da língua latina. Ao fim desta lição, você será capaz de compreender que na oração Paulo está lendo o livro, o nome Paulo exerce a função de sujeito. Na oração Paulo, onde você está? Paulo exerce a função de vocativo. Em O livro de Paulo está sobre a mesa, uma nova função é atribuída a Paulo, a de adjunta de nominal restritivo. Na quarta oração, Maria viu Paulo, Paulo exerce a função de objeto direto. Quando dizemos que Maria comprou um livro para Paulo, estamos atribuindo a Paulo a função de objeto indireto. Finalmente, na oração Maria estuda com Paulo, o substantivo Paulo funciona como adjunto adverbial. Nossa tarefa a partir de agora é aprender a identificar cada uma dessas funções, e a importância dessa habilidade se tornará bastante clara ao fim desta lição.
Embora eu tenha tentado resistir, eu não consegui. Eu vou lhe mostrar agora como ficariam as traduções dessas mesmas frases em latim. Concentre-se no substantivo Paulo. Está pronto? 3, 2, 1... Algo bastante estranho acontece. As traduções de Paulo em latim não são exatamente idênticas. Como podemos notar, elas apresentam terminações diferentes. Paulus, Paule, Pauli, Paulum, Paulo, Paulo. Por que é que isso acontece? Você ainda não possui todas as ferramentas de que necessita para compreender esse fenômeno com perfeição. Mas, por enquanto, eu posso lhe adiantar que, em latim, o que define o sentido de uma frase não é primordialmente a posição das palavras, mas sim as suas terminações. O único nome em português que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um particípio pode ser escrito em latim de diferentes formas, dependendo da função sintática que exerce na oração. Se é sujeito, é escrito de uma forma. Se é vocativo, é escrito de outra, e assim por diante. Isso significa que uma palavra como Paulo, em português, pode ser escrita em latim de até 6 formas diferentes. É por isso que, antes de iniciar o estudo do latim propriamente dito, precisamos aprender a identificar essas funções, pois só assim você será capaz de atribuir às palavras a terminação correta e, em consequência, dar sentido à frase. Por que não aproveitamos esta oportunidade para praticar a pronúncia do latim, que abordamos em vídeos anteriores? Façamos então a leitura destas 6 frases. Paulus librum legit. Paule, ubi es? Liber Pauli super mensam est. Maria Paulum vidit. Maria Paulo librum emit. Maria cum Paulo discit. Antes de começarmos o nosso trabalho, é importante fazer a distinção entre análise morfológica e análise sintática. Observe a frase: ontem à tarde, Paulo comprou flores para a mãe de Maria. Quando fazemos análise morfológica de um enunciado, queremos, na verdade, escrever a classe a que cada palavra pertence. Essa classe é a mesma que aparece no dicionário quando procuramos por uma palavra. Você já deve estar cansado de saber que ontem é advérbio. Tarde, Paulo, flores, mãe e Maria são substantivos. Comprou é verbo. E a, para e de são preposições. Ao identificar a classe gramatical a que cada palavra pertence, estamos fazendo sua análise morfológica. Tradicionalmente, dividimos as palavras em 10 classes gramaticais, a saber, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, numeral, preposição, conjunção e interjeição. Faremos agora um novo tipo de análise. Consideramos a mesma frase. Ontem à tarde, Paulo comprou flores para a mãe de Maria. Você já deve estar familiarizado com as definições de sujeito e predicado. É fácil notar que, nesta frase, Paulo é o agente da ação do verbo e, portanto, o chamamos sujeito da oração. Dizemos que o verbo comprar é bitransitivo, pois exige 2 complementos, um objeto direto, flores, e um objeto indireto, para a mãe de Maria. Podemos identificar também um termo acessório, um adjunto adverbial de tempo, ontem à tarde. Adicionamos ainda a informação extra de que a mãe é a de Maria, e não a de Paula ou Joana. Esse acréscimo é conhecido como adjunto adnominal restritivo. Se você ainda não se lembra desses conceitos, não se preocupe. Veremos tudo isso nos próximos vídeos. O que você deve observar é que agora não estamos mais preocupados com a classe gramatical a que cada palavra pertence. Estamos interessados, na verdade, em identificar a função que as palavras ou grupos de palavras exercem na oração. Ao fazer a análise sintática de um enunciado, você se deparará frequentemente com termos como sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, predicativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial, vocativo, entre outros. Podemos concluir dizendo que a análise morfológica é o estudo individual das palavras, segundo a classe gramatical a que pertencem. A análise sintática, por outro lado, é o estudo conjunto dos termos da oração, segundo a função que exercem no enunciado. Nosso objeto de estudo será, neste curso,
a análise sintática, também conhecida como análise lógica. No próximo vídeo, iniciaremos o estudo das funções, cuja identificação é imprescindível para a correta formação de frases em latim. Agradeço a participação de todos e peço que ajudem na divulgação do vídeo. Não deixe de se inscrever também em nosso canal no YouTube, para não perder nenhuma de nossas aulas. Para dúvidas, críticas ou sugestões, não deixe de postar um comentário ou enviar um e-mail para augusto.alexmarcelo@gmail.com. Ficarei feliz em responder a todos o mais brevemente possível. Walete!